Meus irmãos, graça e paz, sejam bem-vindos ao podcast do Calvário. Aí eu aqui, o brother John Marcos, a gente vai estar falando nesse ambiente também com Mateus e outras pessoas sobre a igreja, sobre o evangelho e vários assuntos que vão acontecer e vão surgir. Que legal que você conectou aí, apertou o play. Não sei onde você está vendo ou ouvindo, né? Porque nós estamos disponibilizando também em formato de áudio. E espero que tenha sido de edificação para você, o último, e que esse também seja. Tá aí o João Marcos, para quem não conhece, ele vai se apresentar. E aí, pessoal, tudo bem? É muito bom estar com vocês novamente aqui. E vamos seguir aí nessa trajetória aí de aprendermos mais com o Senhor sobre a igreja, sobre o seu reino, aquilo que Ele está querendo fazer no mundo. Amém. Bom, hoje o nosso assunto aqui é a cidade, o evangelho e a plantação de igrejas centradas no evangelho. São algumas coisas aqui que nós vamos dividir, né, sobre cidade, evangelho, plantação de igrejas, igrejas centradas no evangelho. Quando nós pensamos sobre plantação de igreja, e na verdade é um assunto que está muito em alta, muita gente pesquisando, falando e fazendo, estudando, a gente precisa ver algumas coisas que são óbvias, mas a gente precisa relembrar. E a primeira dela, quando se está se tratando de plantação de igreja, é sobre, eu acho que a cidade, né? A gente, quando começa a pensar sobre cidade, os olhos do plantador devem estar na cidade como seu campo missionário de verdade. E a Bíblia, né, vai falando sobre jardim, cidades, e a gente vê Deus estabelecendo cidades, e claro que depois vamos terminar numa cidade, no final de todas as coisas. E como olhar para a cidade com uma visão de plantador de igreja, né? Eu acho que olhando da forma que você acabou de ver, né? De forma bíblica. Se você perder a visão bíblica do que Deus está fazendo com relação ao mundo e com as cidades e como a Bíblia olha as cidades, você começa a ter a perspectiva de Deus sobre. E aí o seu coração começa a ser transformado e moldado a essa perspectiva, e você começa a amar mais, saber o que fazer com relação à cidade e aquilo que Deus está fazendo, né? Eu acho que é olhar na perspectiva de Deus. A gente, às vezes, abandona a perspectiva de Deus e vamos muito para conceitos culturais, né? Daquilo que a gente aprendeu um dia na vida. E a gente pode olhar para a cidade como um lugar ruim, onde o diabo mora, onde todas as pessoas ruins estão concentradas, e fica ansiando em morar e ir embora para uma zona rural, né? Tem muita gente que tem esse anseio, né? Eu vou fugir da cidade, vou para a zona rural, pensando que lá não tem homens maus e existe um governo, existe pessoas controlando. E quando a gente olha para as escrituras e vê o estabelecimento das primeiras cidades, civilizações, e desde a Torre de Babel, a gente olha para a Mesopotâmia e vê cidades pequenas, né, que estão ali, e dos caldeus, e outras que vão surgindo, nomes que me fogem agora à memória. Mas a gente vai vendo toda a realidade dos homens vivendo na cidade, construindo cidade. A Torre de Babel é um exemplo, né? Que eles tentam construir uma linda cidade para eles. Sim. E ali é concentrado força, energia, poder, tudo. E a gente vê Deus transitando nas cidades, tanto que depois ele escolhe um povo e constrói uma cidade para ele. Exatamente. Você precisa construir esse tipo que a gente chama de teologia bíblica, né? Que é ver um tema da Bíblia e olhar a Bíblia dentro disso, né? Construindo isso bem, eu acredito que a gente consegue entender qual é o papel também da igreja na cidade. E aí o Timothy Keller, né, fala algo muito interessante sobre a cidade, que as pessoas, dessa fuga que as pessoas têm de, eu quero ir para um lugar, para uma, sei lá, eu quero ir para uma zona rural, porque na zona rural eu estarei livre dessas coisas todas. E o Timothy Keller diz algo muito interessante. Para quem não conhece, o Timothy Keller é um pastor norte-americano, lá de Nova York, né? É um pastor presbiteriano. Eu leio os livros dele, isso é muito interessante. E ele é um especialista disso, de igreja com cidade, né? E ele diz algo, ele fala, olha, a cidade é onde tem um maior número de pessoas. Então, você tem duas coisas ali. Você tem o maior número de imagens de Deus, porque as pessoas são criadas à imagem de Deus. Mas também você tem o maior número
de imagens de Deus distorcidas, porque as pessoas pecaram. E a imagem de Deus nelas está se distorcendo. E isso gera esse conflito que nós temos com a cidade. Porque você vê todas as desgraças que acontecem na cidade, é muito fácil, só liga a televisão. Nós que estamos no Rio de Janeiro, isso é até muito mais latente, mas quando você olha para a cidade, você foca na desfiguração da imagem de Deus. Mas quando você também repara na perspectiva de Deus, que pelo fato de ter mais imagem de Deus, você encontra novas realidades que você pode atribuir e que você pode usar naquele lugar, que você pode falar com as pessoas. Então, eu acho que tanto na zona rural quanto na cidade, você vai ter desafios e oportunidades comuns que vão ter. O importante é como está o seu coração diante disso, né? Agora, eu acho também que você alcança um lugar mais excelente quando você olha na perspectiva de Deus, que é o que você está falando. As cidades foram vistas e são vistas como algo muito ruim, porque na verdade elas se tornaram até na Bíblia mesmo algo ruim, muitas vezes. Você falou de Babel, o primeiro a construir uma cidade é Caim. E aí você tem uma visão mesmo, assim. Olha que coisa interessante. Deus cria o homem e a mulher para que eles pudessem criar cidades. Isso é o que a gente meio que esquece, né? No meio desse caminho. Deus cria Adão e Eva e a tarefa deles é multiplicar e em algum momento isso geraria cidades. Teria que ser organizado. Exatamente. Ia acontecer tudo isso. Exato, organizado. E uma coisa importante é a gente tirar essa visão evolucionista, no sentido darwinista, né? Do homem. Que o homem era muito menos inteligente Sim. lá atrás. É o contrário. É o contrário. Então, tipo assim, o homem não era realmente um cara que estava descobrindo as coisas fazendo fogo com um pedaço de pau. Não seria... Os primeiros homens, eu acho que fizeram faísca já com ferro, né? Exatamente. Na verdade, quando a Bíblia trata os primeiros homens, trata eles como pessoas extremamente inteligentes, né? Então, em algum momento, geraria tecnologia, recursos para que cidades fossem construídas. O pecado vem e entra, né? E aí você tem uma construção de cidade do segundo homem nesse sentido, que é Caim, e é alguém rebelde diante de Deus. A partir daí a cidade parece que é um refúgio de gente ruim. É onde todo mundo ruim habitava, né? Desde lá. Enquanto alguns homens que... É interessante olhar para a cidade desse jeito, né? Enquanto alguns homens se consideram bons o suficiente para fugir da cidade, porque nela se concentra as cracolândias, os grupos grandes de milícia, de tráfico de droga e tudo isso, né? Alguns pecadores querem ir para longe, né? Uhum. Mas provavelmente esse cidadão que vai para um lugar, uma zona rural, ele pode chegar lá com uma percepção ou capaz de gerar maldades que lá não tinha, porque, querendo ou não, ele é afetado por isso tudo, né? E é de verdade, se a gente pegar os grandes centros, as cracolândias estão concentradas neles. As grandes favelas estão centralizadas nas capitais, né? A gente olha lá, elas estão lá onde acontece tudo. A gente olha para o Rio de Janeiro e a gente vê ainda, não sei se é totalmente, né? Há um tempo que eu não vejo, mas temos a Rocinha. Nós temos e outras comunidades que estão na zona sul do Rio de Janeiro. Estão na zona sul do Rio de Janeiro. Só que lá embaixo, no asfalto, né, como a galera do morro às vezes diz, lá no asfalto tem gente pior do que o pessoal do morro, quando às vezes o asfalto acha que é lá em cima que tem. Porque o pecado e a maldade não está simplesmente na parede da cidade, né? Está nos homens que vivem na cidade. Na verdade, isso aí... até já aplicando, né? Quase já pulando. Já aplicando. A cidade, o que há na cidade só revela os moradores da cidade, né? Mas daqui a pouco a gente chega lá, voltando para a teologia, eu acho que a partir daí de Caim, né? De Caim, depois Babel, você vê realmente, cara, que parece que as cidades... Os piores, Sodoma e Gomorra. As referências de cidade da Bíblia, na maioria das vezes, são cidades que ou Deus destruiu. A Babilônia, Nínive, a gente vai olhando. Todos são lugares assim, extremamente habitados e que, na maioria das vezes, Deus estava castigando essas pessoas por serem tão rebeldes.
E daí vem tantas coisas ruins. O maior índice. A gente pensa que é de hoje. A gente pensa que o Rio de Janeiro é de hoje, de agora. Que o Rio de Janeiro se tornou o maior índice de homicídio e tal. Mas a verdade, isso a gente precisa notar. Esse também é a perspectiva de Deus. É que nas cidades, durante toda a vida humana, as cidades tiveram os maiores índices de homicídio, os maiores índices de ataques, os maiores índices de maldades, de periculosidade. Isso é uma realidade. Obviamente, tem mais pessoas. Existem mais desfigurações da imagem de Deus dentro da cidade. Mas eu acredito que a perspectiva de Deus não é só negativa. E aí que a gente precisa construir a perspectiva de Deus. Exatamente por isso que Deus constrói um novo lugar. E que ele passa a querer fazer uma nova cidade. Que é como você falou, que é Jerusalém. Eu acho que ele demonstra essas cidades que estavam completamente longe dele. Então ele diz, não, então eu vou construir uma nova cidade, que é Jerusalém. Né? E é interessante demais perceber quando Deus fala sobre a habitação dele naquele lugar, que é em Jerusalém, que Jerusalém não é a cidade de Deus, pelo menos no Antigo Testamento, né? Que nós vamos ver também que isso foi quebrado. Né? Jerusalém não é a cidade de Deus porque ela tem alguma coisa especial. Isso é muito interessante de olhar quando a gente olha. Jerusalém não é a cidade de Deus porque tinha algo especial nela, ou porque era um povo melhor que estava ali, ou o povo não era mau. Eu acho que é pior pensar... santo de Deus, né? É pior pensar que Jerusalém era um lugar onde o povo não era mau. Porque, na verdade, quando você lê Juízes, você vê que o povo de Deus estava completamente longe de Deus mesmo. E quando chega em Jerusalém, Jerusalém é celebrada pela presença de Deus. Jerusalém é celebrada porque Deus escolheu estar ali, e no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, dentro de um lugar que era o templo, né? Que estava ali. Então, a cidade não pode ser celebrada apenas pelo que ela tem de bom, ou pelas qualidades que ela exerce, ou o que ela pode dar como retribuição. A cidade precisa ser celebrada, pelo menos na Antiga Aliança, e isso também a gente vai ver na Nova Aliança, por aquilo que o que Deus está fazendo ali. Eu acho que quando a gente começa a ter esse entendimento bíblico, missional, e a gente vai entendendo a cidade, a gente passa a amar a cidade. A gente começa a ter uma relação com a cidade, com o evangelho que pode redimir, que pode ressignificar coisas, que pode de verdade reconstruir, né? Que ele pode restaurar coisas. Então, o relacionamento da igreja, né? Ou do evangelho com a cidade é porque só a presença de Deus no lugar, só Deus de forma correta, sendo adorada da forma de Deus, sendo celebrado da forma que Deus disse que tem que ser, é que Deus pode manifestar o reino dele no meio do reino dos homens, destruindo, quebrando coisas. Então a cidade é um bom lugar. A gente vê pessoas, às vezes, cristãos olhando para a cidade só com suas desgraças e às vezes amaldiçoando o lugar onde vive, habita, onde estuda, onde seus filhos nasceram, e acaba não olhando com esse olhar escatológico, né, do que Deus vai fazer, e passa a não amar a cidade. Cara, eu tenho muito problema com um monte de situações na cidade. Especificamente, hoje, Campo Grande, que é a nossa cidade, né? Por ter vivido em Petrópolis um tempo, a forma que as pessoas agem no trânsito, em tudo, é muito diferente. Eu adotei algumas coisas para o meu coração, para a minha vida, para continuar amando Campo Grande e não entrar no mesmo caminho. Porque eu vou no meio da cidade com a perspectiva do evangelho, eu tento fazer de tudo, porque não é toda hora que dá não, fazer de tudo para que haja paz e que eu seja o pacificador no meio das confusões da manhã de Campo Grande, do trânsito. Eu deixo os outros passar, eu paro para a velhinha, eu vou tentando criar um ambiente que, assim, se fosse assim, se todo mundo saísse assim para a rua, Campo Grande seria um lugar melhor. Porque eu estou apontando para um lugar que vai ser assim. Então você passa a viver na cidade como um missionário, como um cristão, olhando, cara, tem um lugar melhor. Eu preciso apontar para esse lugar com minha vida, minhas atitudes. Né? Eu acho que esse é o ponto que Deus teve que ensinar o povo dele quando foi levado para o exílio.
Que se a gente também seguir a história, né? Jerusalém se tornaria esse lugar, mas acaba que o problema não era nem Jerusalém, o problema era o pessoal que habitava em Jerusalém. Aí o pessoal que habitava em Jerusalém peca contra Deus. E o que acontece é que Deus, vocês vão ser castigados, vocês vão ter que ser levados escravos para um outro lugar, para uma outra cidade. E para eles era abominável estar nessa outra cidade, completamente, para eles era terrível estar indo para a cidade chamada Babilônia, né? Ou para um lugar chamado Babilônia, que simplesmente escravizou o povo de Israel, o povo judeu, né? Nesse tempo. E eles chegam lá e eles pensam que aí o que você está falando é muito legal, porque lembra muito o que Deus escreve por meio de Jeremias, né? No capítulo 29. E depois você pode ler em casa o capítulo 29 de Jeremias. E eles pensam que eles vão embora dali rapidinho. Eles pensam, a gente vai embora daqui. E aí se levantam vários falsos profetas dizendo, não, vai ficar tudo bem, vai ter paz. Esse tempo que vocês estão passando aí nessa cidade, e é muito interessante comparar a Babilônia com o Rio de Janeiro. É muito interessante porque realmente, mais uma vez, muito agitado, os males que nós vemos hoje são apenas... não mudou, o ser humano não mudou de lá para cá. O que aconteceu foram novos recursos que o ser humano encontrou para continuar fazendo as mesmas atrocidades ou as mesmas bondades que existiam lá e aqui. E é interessante ver que, levando os falsos profetas, não vai ficar tudo bem, tal. E a Babilônia era um lugar terrível mesmo. Agitado, tinham maldades, adoravam outros deuses, eles maltratavam mesmo e seus inimigos, etc e tal. E o povo de Israel, não, a gente vai embora daqui, os falsos profetas. Até que Deus chama Jeremias e fala assim, olha, Jeremias, escreve lá essa carta para o meu povo. E aí essa passagem é muito bonita de Jeremias capítulo 29, quando Deus diz, olha, não acreditem nesses profetas que estão dizendo paz, quando não tem paz. Não é assim que eles estão falando. Mas deixa eu falar o que eu quero para vocês, o que eu penso sobre vocês. Vocês estão aí, né? Então, construam casas aí. Casem aí. Cuidem dos seus filhos aí. E procurem a paz da cidade. Que quando a cidade tiver paz, vocês também vão ter paz. E aí tem aquele texto famoso que todo mundo usa por aí. Porque eu sei os planos que eu tenho para vocês. Planos de paz e não de mal. E no Novo Testamento a gente vê Paulo falando a mesma coisa. Exatamente. Que esse é o princípio da nova aliança. Né? Esse é o princípio da nova aliança. De que as circunstâncias não é mais um lugar. É por isso que Jesus chega para a mulher samaritana e fala, não é mais assim. Não é mais. Não é que a antiga aliança estava errada. É que a antiga aliança precisava ser completa na nova. Com relação até às cidades. Uhum. E é por isso que na nova, o final da nossa vida vai ser numa cidade. Né? Como você falou, num jardim-cidade. Que é a Nova Jerusalém. Que não tem mais a ver com a geografia de Jerusalém antiga. Tem a ver com o coração dos habitantes. Né? E é interessante ver Deus falando isso. Procurem a paz da cidade. Cara, imagina que difícil é ouvir uma cidade, num lugar como o Rio de Janeiro. E realmente, leia esse texto, queridos, porque vocês, especialmente você que mora no Rio de Janeiro, se você estiver ouvindo a gente, lê esse texto e para te encorajar mesmo. Imagina que difícil é isso. Procure a paz da cidade, porque quando ela tiver paz, você também vai ter paz. E eles, toda aquela decepção, e Deus vai ter que falar com eles, vocês vão ficar ainda 70 anos aí. E é louco isso, e eles terem que realmente trabalhar agora para ter paz, para orar pela cidade, para viver naquela cidade. Porque claramente, quando o coração fosse mudado, uma nova cidade também aconteceria. É isso que eu acho que é o ponto. Não tem como você voltar e construir uma cidade para Deus, e entenda essa questão da cidade dos homens e cidade de Deus, né? Porque Deus está construindo sua cidade no coração dos seus habitantes. Você só pode possuir paz e transmitir paz. Você só pode desejar paz num lugar caótico quando há uma mudança do coração. Eu acho que é isso que acontece depois em Jeremias mesmo e depois em Ezequiel, quando Deus diz, eu vou mudar o coração de vocês. Eu acho que a gente precisa também pensar muito no estado do nosso coração em relação à cidade. Daria pra gente gravar, na verdade, 3 podcasts. Né? A gente tá resumindo aqui. Mas eu tô me lembrando aqui como que um missionário vai para o campo. Porque tá muito quando Jesus manda a gente ir, né, por todo mundo, ou seja, por todas as cidades possíveis, povos pequenos, andando por aí, ele manda a gente pregar esse evangelho que traz paz, esse evangelho que transforma.
E eu estava pensando que quando é alguém chamado para ir para uma cidade, um exemplo, a Michele foi para a escola de missiologia com o desejo de ir para o Iraque, né? A Babilônia, né? O desejo de ir para o Iraque. Eu ia para o Sudão. Cara, já sabia que ia ser maltratado, já sabia que ia viver numa situação complicada, mas você vai com amor pelo lugar que você às vezes ainda nem pisou. A maioria dos missionários vão nesse sentido, vão para um lugar onde sabe que será odiado, detestado, não é bem-vindo, mas vai com isso bem forte no coração. O imigrante, o refugiado, quando ele está no país, a gente vê pelos árabes no Brasil, eles vivem aqui, eles constroem riqueza, eles melhoram, os lugares onde eles moram são bem cuidados, então eles se entregam na cidade porque se for tudo bem ali, ele está bem, né? E a gente vê os cristãos com um desejo de fuga tão grande, uma pressa tão grande. Nós desejamos a volta de Jesus, temos anseio por isso, mas enquanto estamos aqui, né, entre o já e ainda não, a gente precisa de alguma forma olhar para o lugar onde a gente vive com esse mesmo olhar dos missionários e o mesmo olhar do imigrante, que faz de tudo para que o lugar onde ele vive seja um bom lugar. Se a gente mudar nossa cosmovisão, nossa percepção sobre essas coisas, se os cristãos em Campo Grande mudassem isso, a gente teria um bairro diferente, cara. Sim. Porque crente tem para mais de metro. E a gente olharia para a cidade com novos olhos, de uma certa forma. Eu acho que na verdade a gente está falando, tipo assim, você tem que amanhã acordar com amor profundo, seguir as páginas de Campo Grande e começar reclamando na prefeitura. Aqui tudo é lindo, aqui tudo... Não. Começar a ir na prefeitura reclamar e tal, e enfim. A gente está falando de uma mudança do coração, acho que é uma mudança externa, porque, mais uma vez, eu acho que Deus queria mudar o coração do seu povo, para mostrar que você só faz uma nova cidade quando você tem um coração novo. E isso é muito interessante, porque a gente usou o Timothy Keller para falar que, como a cidade tem muito mais habitantes, imagina Campo Grande, são 400 mil habitantes que nós temos aqui, aproximadamente, e é o maior bairro que a gente tem, o bairro mais populoso que tem do Brasil, né? E é muito importante notar com os olhos de Deus em cima disso. O quê? Se é o bairro mais populoso que nós temos, isso significa, então, que no Brasil não existe nenhum lugar, nenhum bairro que tenha mais imagens de Deus do que Campo Grande. Mas também não existe nenhum bairro no Brasil que tenha mais imagens de Deus desfiguradas do que Campo Grande. Se você não olha isso, você cristão, não olha isso como uma missão, o que você vai olhar? Se Campo Grande é o lugar onde tem mais pessoas do Brasil, então significa que aqui é o lugar onde se tem mais missão para ser feito. A discussão aqui, é óbvio, não é sobre campo transcultural. Sim. Nós não estamos discutindo. Deus está chamando pessoas para ir onde Cristo não é anunciado. Então, realmente, nós devemos sair daqui e ir. Eu não estou falando que aqui é a grande missão da igreja. A grande missão da igreja é ir para lugares onde Cristo não foi anunciado. Mas aqui talvez seja a grande formação de missionários para ir para esses lugares. Mas a verdade é que parece que nós não estamos preocupados com isso. Porque nós não estamos nas ruas. Nós não estamos preocupados com um grande número de pessoas do Rio de Janeiro. Nós estamos preocupados com outras coisas. E aí, quando nós nos preocupamos com outras coisas, nós perdemos a questão da formação, da missão, e aí nós perdemos também os lugares onde Cristo não foi anunciado, de uma certa forma. E aí, tudo é sobre nós, nossa vida, e o que o bairro pode oferecer pra gente. Exato. Quando a gente sugar tudo que ele pode dar, a gente vai para outro canto. Eu só reclamo que eu não estou conseguindo. Por que eu reclamo do transporte no Rio de Janeiro? Eu reclamo do transporte no Rio de Janeiro porque ele não me dá aquilo que eu queria. Eu reclamo da saúde, e é verdade. O transporte daqui é ruim, a saúde daqui é ruim, as coisas aqui, os serviços públicos do Rio de Janeiro não funcionam da maneira que deveriam funcionar, como em muitas outras cidades do Brasil. Mas isso talvez não seja uma grande perspectiva de que a cidade precisa te servir, mas é o oposto de Jesus. Jesus não veio para ser servido, ele veio para servir. Isso, inclusive, servia as cidades. Jesus amava as cidades, por isso que ele andava de um lado para o outro. Ele foi em Decápolis, ele Jerusalém, Samaria e tudo. Mas ele, no ponto que ele não amava estar somente naquele ambiente, naquela geografia. Ele amava servir.
Ele amava a missão de Deus. É por isso que ele andava pela cidade, né? E dentro da cidade, né, ele tocou nos leprosos. Exatamente. Ele esteve em funerais. Ele esteve dentro de lugares importantes com pessoas do governo. Ele ficou no meio dos religiosos da cidade. Ele ficou no meio dos camponeses da cidade, dos pescadores da cidade. Ele foi para um monte da cidade. Ele foi pescar. Ele estava dentro de um barco de pesca. Ele conviveu, foi para festa, sentou com pessoas, conviveu. Não dá para ficar em casa o transporte público naquela época era barco. Era barco. Ele andou no transporte público. Atravessando de um lado para o outro. Atravessando de um lado para o outro. E Jesus fazia isso. E sofreu tempestade ainda. O BRT dele quebrou. É horrível pensar nisso, mas para Jesus isso era missão. Eu acho que é isso. Cara, isso precisa encher o coração quando a gente olha e fala, cara, então se tem mais pessoas lá, então tem mais pessoas para ouvir o evangelho. Sabe? Eu preciso ir para lá. Cara, isso é incrível, porque, mais uma vez, o que tem de igreja é muita coisa. A pergunta é o que tem de evangelho. Né? E aí a gente vai para uma outra parte do assunto, né? Que é a plantação de igrejas centradas no evangelho, né? Qual é a melhor definição de igrejas centradas no evangelho? Que a gente poderia sintetizar, né? Eu acho que são igrejas que não só pregam o evangelho doutrinariamente nos seus domingos ou nos seus outros momentos de culto e serviço, mas que encarna a realidade da experiência do evangelho na vida comum, em todas as áreas da igreja, tanto nos seus relacionamentos, tanto na área eclesiástica quanto também fora. Isso é importante falar porque você tem vários espectros, né? Você tem um espectro e várias posições nesse espectro. Você tem igrejas que negam o evangelho completamente, que tem muitas. Igrejas que estão pregando qualquer outra coisa que não é o evangelho. Pregando moralismo, legalismo, doutrinas X, Y, e coisas até bíblicas que eu digo assim, coisas que estão na Bíblia, mas que não são ou não corretas ou não são o centro da igreja. O centro da igreja é o evangelho. E você tem também igrejas que estão aqui mais ou menos que pregam o evangelho todo domingo. A Bíblia, né? Pregam o evangelho mesmo, são bíblicas. Todo domingo à noite ou todo culto estão pregando o evangelho. Mas é só isso. Para essas igrejas, parece que o evangelho só serve para você ir ali naquele momento de pregação, pregar aquilo ali. Uma igreja centrada no evangelho é uma igreja que prega a doutrina do evangelho, a realidade da Bíblia, de forma sólida, mas que encarna essa experiência. Encarna a realidade do evangelho em suas vidas e vive de modo digno em todos os pontos. Deixa com que esse evangelho toque e seja aplicado em todas as realidades da existência e da vida pessoal da igreja, entendeu? Todas as áreas, né? Porque quando a gente pensa sobre a pregação, né? E a gente pensa no domingo, eu acho que mesmo que alguém que não prega, ele resolver pregar o evangelho na igreja dele, ele pode fazer uma mudança de sermão grande e todo domingo tá pregando na igreja. Né? E a encarnação do evangelho na vida realmente é uma outra situação. Até porque é isso que transforma. Porque eu posso pregar o evangelho, eu posso pregar de forma corretinha, ir lá e começando com o que Cristo viveu entre os homens, eu posso falar sobre a vida dele, a obra dele, eu posso falar que ele foi crucificado, eu posso falar que ele ressuscitou dos mortos, que foi visto pelos homens, eu posso centralizar tudo nisso. Mas também eu posso ser altamente legalista, mesmo pregando o evangelho. Quando um exemplo, na minha prática de vida, eu posso entender que os meus comportamentos devem ser mudados para que Deus me aceite. Seja através do jejum, a oração. Então, quando eu entendo que porque eu jejuei mais, minha pregação será mais ungida naquele dia, ou se alguém ficar endemoniado, o demônio vai sair por causa disso, ou por causa... eu tenho tal unção para efetuar milagres, seja lá o que for que a pessoa pense, e eu posso estar pregando certinho o evangelho, mas meu comportamento ser todo de um legalista. Eu já vi muito isso, e é complicado demais, porque... Na verdade, eu acho que a maior parte das igrejas vivem esse tipo de realidade, né? Especialmente na cidade. Né? Agora, uma coisa importante a gente já deixar claro, a cidade precisa do evangelho.
A cidade, isso é outro ponto, que tem igrejas que pregam o evangelho. Olha essa coisa legal também, que você falou de legalismo, mas tem também o progressismo. Sim. Que no púlpito está sendo pregado o evangelho, mas nas ações da igreja parece que a justiça e a ação social é mais importante do que o evangelho. O ponto aqui não é a discussão de o que é mais importante e o que é menos. O ponto é que justiça e misericórdia são efeitos de uma igreja que é centrada no evangelho. É essa a encarnação que a gente está falando. A cidade não precisa especificamente de grandes movimentos de justiça. Ou primariamente disso. A cidade precisa do evangelho. Quanto mais evangelho nós damos para as pessoas, para os membros da nossa igreja, quanto mais evangelho nós aplicamos na nossa vida, nos relacionamentos, começando nas pequenas coisas e isso aumentando, sabe, em escala, quanto mais evangelho nós damos, mais justiça terá fluindo pelas ruas como um rio. Eu acho que... Como diz Amós, né? E se a justiça fluísse pela cidade como um rio? Isso vai fluir quando mais evangelho for pregado. Nós precisamos de mais igrejas plantadas, mais plantações de igrejas sentadas no evangelho do que igrejas mesmo sendo abertas. Do que mais igrejas. Entendeu? Eu me lembro que eu pregava. Só que tinha hora, porque parecia que as pessoas não mudavam, não acontecia conversões verdadeiras. Eu via muita gente na frente fazendo confissão de fé, mas durava um mês, durava pouco tempo. Eu entrei em uma das minhas crises, né? E aí, acho que essas crises te levam para o evangelho. E eu me lembro um dia que eu virei e falei assim, eu vou pregar o evangelho. Mas eu comecei a orar pedindo para que Deus me ajudasse a crer que de verdade o evangelho faz esse trabalho, que ele muda, que ele transforma. Sim. E que a única cooperação minha seria o pregar, o ensinar, o discipular, e crendo que de verdade, já que eu sabia que não existia poder em mim para transformar a vida dos outros, de que o evangelho faria isso. Quando eu virei essa chave, né, na minha cabeça, na minha forma de viver como um cristão, como um pregador do evangelho na rua, no meio das casas, eu comecei a ver mais transformação do que na época em que eu via mais gente caída no chão, na unção. E levantar, não mudar nada. E quando eu passei, eu me lembro até hoje, o dia que eu terminei de pregar, orei e minha oração foi, eu creio que o Senhor fará o seu trabalho. Eu estava orando por mim, na verdade, né? Então eu confio. Eu terminei a pregação e saí. Quando eu comecei a fazer essas coisas, começou a gente me parar depois do culto falando, eu queria aceitar Jesus hoje. Falei, pronto, você acabou então de assumir que você creu em Cristo como teu Salvador. E pessoas compartilhando de, cara, alguma coisa está acontecendo em mim, tem uma coisa mudando no meu coração. Então, não é só a gente sair por aí falando, mas de fato as igrejas evangélicas acreditam que Jesus e o seu evangelho é capaz de mudar as coisas. De fato, parece que as igrejas acreditam mais que você precisa adicionar uma coisa ao evangelho. Missionários às vezes fazem isso. Vão para o campo e dá mais ênfase ao trabalho social que fazem, e aí viram um assistente social e não mais pregador. E não mais. Eu escandalizava em conversas que eu falava assim: se você tiver um pão e 10 pessoas, 100 pessoas para você pregar o evangelho, como o pão para você ter mais energia e prega até eles morrerem. Pra você conseguir pregar para tudo. Mas que não é para dar o pão para ele. Como o pão, cara. Assim tu vai pregar para o maior número de pessoas, porque você é missionário, pregador do evangelho e não assistente social. Não somos contra a assistência social. Na verdade, se tem o evangelho, isso vai acontecer. Isso vai acontecer, é isso aí. Isso precisa ser uma resposta do evangelho, não o evangelho. Mas a maior parte de nós acredita que a gente precisa adicionar coisas ao evangelho para alcançar a cidade. E isso é uma coisa também que o Timothy Keller fala muito, né? Pelo evangelho ser tão abrangente e ser realmente a coisa mais importante do mundo, da história do mundo, ele tem peso suficiente para ser a única coisa e a coisa central da igreja. E realmente, quando se torna a coisa central da igreja, as respostas são muito mais rápidas. A resposta por justiça, por assistência social, a resposta por querer melhorar problemas, a resposta nas universidades, de você não apenas pregar, na verdade. Não está falando só de culto na escola. A gente está falando de você ser o melhor aluno da escola. Que uma vez que você entende que o evangelho te dá propósito, é para isso que você vive. Eu acho que é muito isso também, entendeu? É isso que o evangelho causa. Na verdade, a figura de Jesus que você falou, né, que Jesus andou pela cidade,
Porque evangelho é isso. Talvez você esteja ouvindo a gente e você aprendeu que evangelho é o seu arrependimento, você aprendeu que o evangelho é renúncia e tudo bem, mas deixa eu explicar uma coisa, né? Renúncia não é evangelho. Renúncia é uma resposta ao evangelho. O evangelho é o que Jesus fez. Quando a gente fala que a cidade precisa do evangelho, é porque a gente precisa então olhar para as atitudes de Jesus com relação à cidade e então experimentar isso aqui dentro. E isso causar um rebuliço no nosso meio. Isso causar realmente avivamento, a causar renovação e revolução. Aí as respostas do evangelho, renúncia, oração, mais jejum, mais clamor, mais desejo, mais justiça, mais trabalho, mais dedicação, vão acontecer naturalmente, porque o evangelho se tornou uma peça central. Então, isso é até um conselho. Se você mora em Campo Grande, se você mora em qualquer lugar do Rio de Janeiro, não sei onde, ou qualquer cidade que você está assistindo a gente, procure uma igreja mais perto do evangelho. Não é mais perto da sua casa e nem mais perto das pressuposições e conceitos que você imaginou um dia que é ser cristão. Olhe bem para a sua Bíblia e veja o que é o evangelho e procure uma igreja mais perto disso. Porque você vai ser transformado e você vai transformar a cidade. Você vai receber a paz do evangelho, porque justificados pela fé temos paz com Deus. Isso é uma notícia do evangelho. E você vai procurar a paz da sua cidade também. É um desafio para todo mundo. Isso aqui não é uma coisa que a gente tá falando porque, poxa, a gente se tá fosse... aqui... entendeu? No trânsito, às vezes, a gente se estressa. Esse é o desejo de Deus pra gente. E é o nosso alvo, deve ser buscar isso, né? A gente sendo transformado pelo evangelho, pessoas vão ser transformadas, lugares serão transformados. A gente tem vivido, né? Eu com a Michele, principalmente ela, de estar nesses ambientes de estresse. E você chegar ali como um agente de paz do evangelho e você vê o clima mudando, as situações mudando, porque não tem alguém ali para guerra. Nossa guerra é contra o diabo, os seus anjos, não contra a carne e sangue. Então, alguém está ali e não está armado para brigar com ninguém. Que às vezes tu vai nesses ambientes públicos, tá todo mundo armado, ninguém toma minha vaga, ninguém passa à minha frente, e a pessoa que está te atendendo também. Quando um agente de paz está no lugar dizendo paz, 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 o ambiente muda, né? As coisas mudam. Então, de verdade, até eu quero dizer isso para você que está talvez longe do evangelho, afastado, longe da igreja, do caminho. Permita que o evangelho mude você. Tudo será transformado e mudado. E se você está em guerra com a sua própria comunidade de fé, pense nisso. Pense no lugar que tem o evangelho. E a gente tem muito cuidado de falar isso para não parecer que a gente está convidando para a nossa igreja. Mas existem muitas igrejas sérias que pregam o evangelho e não tem porquê, às vezes, tu ficar brigando, a não ser que você tenha a oportunidade de revitalizar essa igreja. Se você não tem, deixe o pessoal em paz, não arrume confusão. Quais desafios e oportunidades nós temos na implantar uma igreja centrada no evangelho na cidade? Quais que você pode pontuar aí, Gilmar? Cara, os desafios... acho que o maior desafio que a gente tem que, ao enfrentar a cidade, ou implantar uma igreja na cidade, ou fazer missão na cidade, primeiro eu acho que é a gente mesmo, assim, o desafio que a gente tem pessoal. Porque, veja bem, a gente faz essas distinções mesmo. Realmente, um mundo rural, o lugar que tem 3 mil habitantes, é melhor de se viver do que no mundo caótico da cidade. E tudo bem você fazer essas distinções, mas você nunca pode deixar que essas distinções dominem o seu coração a ponto de você perder a perspectiva de Deus. Acho que esse é o primeiro desafio quando a gente está na cidade. Eu vivi 20 anos numa zona rural mesmo, num lugar que tem pouquíssimos habitantes, e é tudo muito mais tranquilo mesmo, tudo mais seguro, tem menos coisas de ruim, né? E agora estou há quase 10 anos vivendo na missão na cidade do Rio de Janeiro e tem suas qualidades, tem os seus problemas. E tudo bem você fazer essas distinções. Isso é coerência, né? A gente tá falando pra você ser idealista ou utópico, né? De inventar coisas realidades que não tem. Mas eu tô falando de que você não pode nunca perder a perspectiva de Deus. Acho que esse é o ponto, esse é o primeiro desafio. Você com você mesmo nessa história. E eu me lembro, de contar essa história rapidinho, eu me lembro de quando eu comecei a vir, um certo dia eu tinha que ir para um lugar.
E não acostumado, né, com toda essa realidade, minha cidade bem pequena, e eu tive que passar. Eu já contei essa história algumas outras vezes, não aqui, mas para algumas pessoas. Eu tive que passar por um lugar bem escuro e que eu fiquei com muito medo. Fiquei com muito medo. E era como se fosse um beco. Eu fiquei com muito medo nesse dia. E medo de ser, sei lá, roubado, assaltado, alguém me bater, sei lá. E só que no final eu passei tremendo. Mas eu cheguei no lugar onde eu queria, cheguei. E eu acho que esse é o sentimento que todo mundo tem na vida. Acho que esse é o sentimento que todo mundo teve de passar por um lugar escuro e ficar com medo. Né? Afinal, os becos, as vielas, os lugares da cidade do Rio de Janeiro são lugares onde realmente parece que tem as piores coisas. É onde tudo acontece de ruim, é onde tá os piores, onde as pessoas se prostituem, onde as pessoas... E é isso que a gente quer, por isso que eu acho que o desafio é a gente. Muita prostituição, muito roubo, muito assalto, muita falta de segurança. E é verdade. Isso não é, mais uma vez, isso não é utópico. E mesmo que tenha tantas pessoas ali, às vezes, nesses becos, não sei se você já teve essa sensação, e nesses lugares, parece que tem muita gente ali. Mas parece também que tem vida nenhuma. Acho que é exatamente isso. E os nossos becos são assim. Mas, como eu falei, nunca perca a perspectiva de Deus. E essa é a grande oportunidade também. Você ser transformado. Nunca perca a perspectiva de Deus de que aquilo ali é só um reflexo da cidade mesmo como um todo. É um reflexo, entendeu? Porque o problema está na habitação. Às vezes, a gente fala das prostituições da cidade e a gente foca tanto nas prostituições que nós vemos e nós esquecemos das nossas prostituições, nos olhares, nas conversas. Às vezes a gente fala tanto dos vícios, mas às vezes a gente não tá nem com nenhum cachimbo de crack. A gente não tá nenhuma boca de fumo. Nós temos outros. A gente tá no dinheiro, a gente tá no sexo, a gente pode estar num flat, na Zona Sul, extremamente viciado. Às vezes a gente fala da falta de segurança, da violência da cidade, e a gente vai citar lugares. A gente vai citar os piores lugares do Rio de Janeiro. Mas às vezes o seu coração é irado, raivoso, você bate na sua mulher, você faz isso tudo em um outro lugar muito bom, muito dinheiro que você pode ter na conta, porque é só um reflexo disso tudo, né, cara? E assim, as oportunidades de plantação de igrejas sentadas no Evangelho tá na cidade o tempo todo, direto, e a gente precisa olhar isso. Campo Grande precisa de igrejas sentadas no Evangelho, já que se abrem também um monte de igrejas que não pregam o Evangelho e estão falando de um outro Deus, mesmo tendo o nome de evangélica, mesmo cantando músicas gospel, mesmo tendo alguém chamado de pastor. Ele pode estar ensinando heresias piores do que, às vezes, um lugar diabólico. E, infelizmente, pode ser pessoas que estão ali por causa do dinheiro, pode ser pessoas que estão ali por causa da vaidade, do orgulho e de tantas outras coisas. E então nós precisamos de igrejas sérias, igrejas centradas no Evangelho, que pregam o Evangelho, que vivem pelo Evangelho e que não tem dono. A gente precisa disso. Uma vez eu estava voltando de algum lugar de avião, e o avião chegando no Rio, eu estava esses dias procurando até esse vídeo, eu gravei um vídeo, e eu comecei a ver a cidade de cima, estava já escurecendo, e aí já vai chegando perto do avião, vai aparecendo as ruas, as casas de tijolo e tudo, e me deu uma compaixão tão grande, eu comecei a chorar e orando. E porque eu comecei a ver na minha mente o que estaria acontecendo no meio da cidade. Em alguns quartos, adultérios estão acontecendo. Em vielas, crianças estão sendo estupradas. Em algum beco daquele ali embaixo, tem gente aplicando droga na veia. Tem alguém sendo assassinado. Tem igreja lá embaixo. E eu comecei a olhar para aquilo, nem se comparando com a visão que Deus tem, mas Deus olha desse jeito. Ele vê todas as coisas. E eu fui vendo aquilo e eu dizia isso para Deus. O meu anseio é chegar em casa e me proteger. Porque eu sabia que eu já ia sair tarde e ia passar por lugares perigosos. Na época, na ilha do Governador, estava a questão da Cracolândia ali ainda muito forte. E eu olhando para aquilo, e eu vi, Senhor, me ajude a não ser um missionário encerrado dentro de casa.
eu preciso sujar meus pés na cidade. As oportunidades estão aí. O povo está clamando. Nós somos aqueles que vão convidar essas pessoas para a grande mesa do Senhor. E Ele vai mandar a gente. Vai, busque eles. E onde eles estão? Nesses lugares. Isso é uma coisa que começou com o grande Salvador, né? Ele realmente veio, como você falou, veio para os becos, veio para as cidades. Jesus andava de cidade em cidade, como diz o Evangelho, né? E ele andava mesmo. E ele passou por um beco pior que o nosso. Ele realmente entrou no beco. Eu e você estamos aqui fazendo podcast, mesmo a gente andando em um monte de beco, viela, coisa escura da nossa vida que a gente já passou, barricada, teve que sair, ligar a luz de carro e tudo, veio um monte de coisa no meio da cidade. Mas ele não, ele teve que passar por um beco e não tinha volta. Esse beco ele ia morrer nele. Esse beco era o beco da sombra da morte, né? Nem da sombra da morte, porque nós passamos pela sombra da morte. Ele pegou a morte mesmo. E ele enfrentou ela. Ele enfrentou para que as pichações do meu coração, as desordens do meu coração, a escuridão do meu coração, as lâmpadas quebradas do meu coração, a violência, a prostituição, tudo que você imaginar de ruim no meu e no seu coração pudesse ganhar uma nova vida. Eu acho que esse é o caminho do Evangelho. A gente da Igreja do Calvário tem uma frase que realmente assim, norteia a nossa visão sobre a cidade, que é: e se o Shalom de Deus descesse sobre Campo Grande, ou sobre o Rio de Janeiro, ou sobre a sua cidade hoje, o que aconteceria? Talvez você não saiba o que é o Shalom, né? Shalom é a paz fundamental de Deus, que havia lá no jardim, que foi quebrada por causa do pecado, e que ele vai restaurar quando todas as coisas forem restauradas no fim de todos os tempos, né? Quando Jesus voltar. Se esse reino que ele está falando lá em Apocalipse descer na sua cidade hoje, o que mudaria? Essa é a nossa pergunta, né? Nossa pergunta que norteia, nós temos isso nos nossos documentos. O que mudaria? E nós respondemos sobre Campo Grande. O que mudaria se o reino de Deus aparecesse, viesse hoje, descesse, se a nova Jerusalém, que vai descer dos céus, descesse sobre Campo Grande, sobre o Rio de Janeiro, se a justiça fluísse como um rio pelas ruas do Rio de Janeiro. Essas visões, daquilo que a gente começou a pensar em cima disso, que começou a moldar a nossa missão na cidade. E agora a gente olha de uma outra forma. E aí agora a gente deseja de uma outra forma. Agora a gente tem ações que são diferentes. Por quê? Porque agora a gente está realmente com os olhos nessa eternidade. Que um dia vai restaurar todas as coisas. Isso guia a nossa peregrinação. Exatamente. E dá paz. E aí quando a gente tem paz, a cidade também tem paz. E quando a cidade tem paz... Acho que tem não sei se tá aí. Esse aqui, né? Eu tava olhando para ele e orando pelas nações e tudo. E eu tava vendo assim, como que esse é o nosso trabalho do levar bandeiras diante do Senhor, de levar pessoas diante do Senhor, de caminhar, de levar, de chegar até Ele. E quando isso vai guiando a nossa vida, realmente muitas coisas perdem sentido. Tudo que a gente dá muito valor passa a não ter valor nenhum mais. E a gente começa a de verdade ser peregrino com uma mochila nas costas. Como que isso é bom? E essa percepção faz a gente andar pela cidade dizendo que um dia tudo será mudado. Vivendo e ansiando essa realidade. E sem um medo. Morando em Campo Grande, né, o Isaac tem 15 anos e a Michele, e eu não sabia que eu ia ter tanto medo assim. Mas quando começamos a falar que ele tinha que ir sozinho para a escola, ela preocupada e tudo, e veio um medo no meu coração, né? Eu falei, pessoal, esse menino não volta um dia? E eu pedi a Deus, Senhor, tira de mim todo o medo. A cidade é um lugar mau, mas é o Senhor que está andando na cidade também, guardando as pessoas. E o Senhor pode guardar o meu filho, ou o Senhor pode entregar. E quando estava falando sobre a pior cidade a gente, né? Só de imaginar, Deus mandou o seu filho para a terra, para a cidade. Eu não deixaria meu filho ir morar numa Cracolândia. Eu não deixaria meu filho ir para um prostíbulo. Eu não deixaria o meu filho ir para um lugar altamente perigoso, onde as pessoas iam talvez querer matar ele. Simplesmente Deus entregou o seu filho para ser despedaçado na cidade. Ele enviou o seu bebê, cara. Era um bebê pela cidade. E
eu acho que a gente não tem entregado tanta coisa assim para a cidade, como um verdadeiro filho de Deus. E não foi a cidade que matou Jesus. Foram os homens da cidade. Foram nós, né? Nossos pecados que mataram Jesus. Não foi a cidade que era violenta demais. Ele morreria. E detalhe, onde ele morreu? Perto de Jerusalém. Perto da cidade que Deus tinha escolhido. Só que fora dos portões, né? Ele morreria em qualquer lugar. Mas porque não tem a ver com o lugar. Tem a ver com a missão. Tem a ver com a missão, né? Eu acho que essas são as visões. Outra coisa que é importante falar então vocês acreditam que vocês vão trazer o céu para a terra? Para Campo Grande? Não, não acredito nisso não. Você acredita mesmo. A gente acredita que tudo vai mudar somente quando o reino vier. O que a gente faz é fazer com que as pessoas experimentem pequenos vislumbres desse reino e elas descubram nas vidas medíocres que elas têm no meio da cidade de que existe um outro reino que está vindo. Isso gera esperança no coração delas, gere fé e gere amor. Porque agora nós temos fé, a esperança e o amor. Mas um dia a fé e a esperança vão acabar quando esse reino voltar e só vai gerar o amor. O que a gente faz é isso. Quando a gente dá o pão, é porque no reino de Deus não tem fome. Quando a gente enxuga as lágrimas, é porque no reino de Deus não tem lágrimas. Quando a gente abraça, é porque no reino de Deus vai existir só amor. Então, não é o céu na terra. Eu não sei se vai melhorar ou se vai piorar Campo Grande. Ninguém sabe disso. Mas uma coisa eu sei, que quando você tem a perspectiva de Deus, você não espera, você não olha para as circunstâncias e você também não fica tentando decifrar o grande momento escatológico quando o reino de Deus vai vir. Você só espera aquilo que a Bíblia diz, né? Que a luz do justo vai aumentando e vai aumentando até ser o dia perfeito. Tudo que nós queremos é que a nossa luz aumente, 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 até que esse dia perfeito, que é a volta de Jesus, venha. Mas as pessoas que passaram por nós possam experimentar mesmo o vislumbre de um novo reino. E dizer, será que existe uma coisa diferente? Existe um reino diferente vindo, né? É com essa esperança, com esse desejo, e animamos você a se envolver de verdade com plantação de igreja, plantação de igrejas centradas no Evangelho, igrejas sérias. Busque o conhecimento sobre isso. E quando alguém chegar até você falando, eu vou abrir uma igreja em Campo Grande, tá? A gente não chegou a entrar em todos esses assuntos, mas o entendimento correto sobre o que é igreja, o que é plantar igreja, o porquê fazer isso, é muito importante. Então, esperamos que o Senhor possa guiar nossos corações e nos ajudar a ser uma igreja de verdade para a cidade, centrada no Evangelho, que glorifica a Deus e aponta para um reino que está pertinho. E dizer que pode experimentar a parte dele. Nós temos os pés na terra, mas o coração e a cabeça está no céu, está na eternidade. Amém? Bom, gente, aqui é o final. Eu acho que daria para a gente ter feito uns 3, né? Sobre cada ponto. Acho que dá até aqui um seminário. A cidade e o Evangelho, plantação de igreja centrada no Evangelho e os desafios. Mas esse é o nosso podcast de hoje. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Manda, né, esse podcast para um amigo, para alguém que você conhece. Manda aí para a galera de Campo Grande, galera do Rio, serve para todo mundo. E coloque aí um gostei. É uma forma de você dizer que tá legal o conteúdo, a gente produzir mais. Comentar também. E né? comentar aí embaixo. Coloca aí pra gente se você chegou até o final, fazer igual o Rick Cria lá da Rocinha, se você chegou até o final assistindo e participando, coloca aí qual seria uma das soluções para o envolvimento da igreja com a cidade. O que a igreja poderia fazer para se envolver mais com a cidade? Coloca aí embaixo no seu comentário, beleza? Um abraço, gente. Fica com Deus. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus.